Bom dia a todos que estão aqui ao vivo, galera que está vendo no gravado, aí já é boa tarde, boa noite, aí já não importa mais, né? O importante é que realmente vocês estejam aqui comigo nesse desafio do novo Código do Processo Civil, desafio NCPC, algo novo que a gente trouxe aí, que a gente pensou para poder facilitar, né, a atuação aí dos profissionais que pretendem atuar com perícias trabalhistas, né, na função de assistente técnico. Então a ideia do desafio, né, esse desafio NCPC que a gente criou, foi realmente trazer aqui, né, a leitura e interpretação dos artigos do novo Código do Processo Civil que são aplicados à assistência técnica pericial, aplicados à perícia judicial trabalhista, né? Então a ideia é que a gente possa esclarecer todos aí os artigos que são aplicáveis às perícias para que aqueles profissionais que querem realmente atuar como assistentes técnicos possam ter mais clareza, possam ter mais segurança, deixar os medos de lado, saber exatamente onde estão inseridos, saber exatamente quais são os seus deveres, suas obrigações, o que podem, o que não pode, por que não pode. Esse é o principal objetivo desse desafio. Então, hoje nós vamos ver os artigos referentes à atividade do perito. Pô, Wagner, mas eu atuo como assistente, por que é importante eu saber a atividade do perito? Para você saber onde você está inserido. E tem um dos artigos que é muito importante que você saiba para que você possa dar total suporte para o advogado que é seu parceiro. Para aqueles que são engenheiros de segurança e quiserem ser peritos, é importante saber porque vão ter uma noção clara de como funciona ali perante o Código do Processo Civil a questão da nomeação dos peritos judiciais. Então, eu considero que se você não entende o regulamento da atividade que você está inserido, vai ficar muito mais difícil de você realizá-la de uma forma assertiva, de uma forma eficaz, eficiente, ética e íntegra, ok? Então, primeira coisa, o que é o Código do Processo Civil? Sempre eu falo, né, NCPC, novo Código do Processo Civil, novo porque ele foi atualizado em 2015, ok? Mas o Código do Processo Civil nada mais é do que um conjunto de normas processuais civis. Tá? Então, ela traz as normas do processo como um todo, do processo judicial como um todo. Dentro dessas normas, ela abrange de forma macro, né, as questões envolvidas nos processos. Então, por exemplo, a prova pericial, né? O perito você pode ter perito de diversas áreas, da área trabalhista, os peritos que atuam na área trabalhista, você pode ter contábil, criminal, grafotécnico, civil, assistencial, enfim, financeiro, são inúmeras as áreas. Tá? Então ele trata a questão do perito como um todo. A prova pericial é a mesma coisa, você tem a prova pericial dos processos trabalhistas envolvendo aspectos de insalubridade e periculosidade. Você tem a prova pericial de processos trabalhistas envolvendo aspectos da medicina do trabalho, né? Então, ele trata as normas do processo judicial como um todo, o Código do Processo Civil. E a gente tem alguns aspectos que são específicos da atividade do perito e da produção da prova pericial, isso que a gente vai ver. Hoje, da atividade do perito. No título, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura do artigo e aí a gente vai destrinchando o que está querendo dizer aquele artigo, como utilizá-lo, onde utilizá-lo, o porquê que é importante cada um dos artigos, tá? Então vamos lá. No título 4 do novo Código do Processo Civil, fala o seguinte: do juiz e dos auxiliares da justiça. É a parte do texto que trata sobre as atribuições, os deveres do juiz e dos auxiliares de justiça, ok? Então, vamos lá aqui, ó, capítulo 3, título 4, capítulo 3, dos auxiliares da justiça. Dentre os auxiliares da justiça, tá lá, seção 2 do perito. Então, ele vai falar sobre as atribuições, os deveres e obrigações do perito. Então, artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender do conhecimento técnico ou científico. Então,
quando há necessidade de um conhecimento técnico específico, o juiz vai se amparar através de um perito, ok? O perito, a gente costuma dizer que são os olhos e os ouvidos do juiz durante a perícia, por isso que é muito importante você tomar muito cuidado com o que fala, aquilo que você apresenta, aquilo que você entrega de informação para o perito, porque ele é como se fosse os olhos e os ouvidos do juiz. Então, parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Olha aqui, ó. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Né? Isso aqui faz uma referência clara à questão da formação técnica superior. Tá? Então, um profissional legalmente habilitado é aquele que tem a formação superior, que tem a prerrogativa legal de realizar esta atividade. Então fica bem claro aqui, né, a necessidade de ser um profissional de nível superior. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil para a indicação de profissionais ou órgãos técnicos interessados. No nosso caso, não é comum esse tipo de consulta, porque existe aí uma vasta oferta, né, de profissionais para a realização das perícias. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional e a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Isso aqui não acontece tanto, infelizmente, né? Se acontecesse de uma forma mais efetiva, essas avaliações e reavaliações periódicas, a gente com certeza não teria tantos problemas nas perícias, ok? Mas o fato é que cada vez mais os profissionais estão buscando, os tribunais, né, estão buscando profissionais cada vez mais capacitados, que tenham mais experiência, que tenham mais conhecimento, né? Então, para aqueles profissionais que são recém-formados, isso aqui pode ser um verdadeiro empecilho para atuar como perito, né? Quando me perguntam, né, a galera que é engenheiro de segurança me pergunta: Wagner, o que você acha melhor, ser perito ou ser assistente? Começar como perito ou como assistente? Eu sempre indico que o melhor caminho, no meu entendimento, é que você inicie como assistente. Por quê? Porque você vai ganhar experiência, vai ganhar conhecimento, né? Para que você entenda tudo realmente como é que funciona dentro do processo judicial trabalhista, as manifestações, as indagações, conhecimento técnico, para depois você, se quiser, se tiver capacitado no sentido de ter a capacitação legal, né? Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, depois você se lançar para ser perito da Justiça, porque você vai estar muito mais preparado, vai ter experiência, vai ter muito mais condições mais reais de conseguir dar um bom suporte para a Justiça no trabalho que você vai realizar. E esse é um dos grandes problemas que nós temos na atuação dentro das perícias judiciais trabalhistas. Existem muitos profissionais que não estão devidamente capacitados para fazer a atividade. Eles são habilitados, ou seja, eles são engenheiros de segurança, eles estão legalmente habilitados, mas eles não estão capacitados para realizar a atividade de perito. E aí acabam realizando um serviço mal prestado e prejudicando as partes do processo. Ok? Parágrafo 4º. Para a verificação do eventual impedimento ou motivo de suspeição, acho que eu pulei aqui, não. Para a verificação de um eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da prova informará ao juiz os nomes e os dados da qualificação do profissional que participarão da atividade. Então isso daqui é para quando a nomeação for feita através de órgão técnico ou científico. Parágrafo 5º. Na localidade, olha só que interessante esse parágrafo, gente. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz,
e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Ou seja, nas localidades onde não houver inscrito no cadastro do tribunal engenheiros de segurança do trabalho, né, a nomeação poderá ser de livre escolha do juiz e deverá recair sobre profissional que comprovadamente seja detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Veja que não fala em profissional legalmente habilitado, né? Então, qualquer profissional que seja detentor do conhecimento necessário da realização da prova pericial, ou seja, conheça os aspectos de insalubridade, periculosidade, seja um profissional da área de segurança do trabalho, poderá ser perito da justiça nos locais onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal engenheiro de segurança do trabalho. Então, às vezes existem comarcas pequenas, mas que tem ali 1, 2 varas da Justiça do Trabalho para atender ali, às vezes, uma região, né? Então é escolhida uma comarca, que mesmo que seja pequena, para atender uma região que às vezes tem ali 1, 2 varas de segurança do trabalho, mas não tem nenhum engenheiro ali registrado para atuar como perito. Então, o técnico em segurança do trabalho, neste caso, pode atuar como perito da justiça, nomeado pelo juiz, porque no local onde não existe profissional inscrito, no cadastro disponibilizado pelo tribunal, o juiz pode escolher livremente, tá? Então, até aquela tese de que para ser perito da justiça, mandatório que seja engenheiro de segurança do trabalho, até para esta tese existe uma exceção. Então, vejo que isso daí cai por terra por completo essa questão, tá? Então, para aqueles que moram em pequenas cidades, localidades, né, e são técnicos de segurança do trabalho, desejam atuar como perito e tem capacitação para isso, dá um pulinho lá na Justiça do Trabalho. Quem sabe? Não é verdade? Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício, ou seja, o trabalho que lhe foi dado, né, no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Nossa, que negócio complicado. Não é não. Vamos lá. O perito tem o dever de cumprir o trabalho que lhe foi dado no prazo que o juiz determinar, empregando toda a sua diligência, todo o seu empenho, né, para o desenvolvimento do trabalho, tá? Podendo recusar o encargo, o trabalho que lhe foi dado, alegando algum motivo legítimo. Então, o perito pode recusar o trabalho. O perito foi nomeado numa perícia, ele é obrigado a aceitar? Não, ele pode recusar, alegando um motivo legítimo. Às vezes eu escuto o perito falar, não, mas é muito caro fazer uma medição de agente químico. Tá, mas você não é obrigado a aceitar aquele trabalho. Está escrito aqui. Se aceitar, deve empregar toda a sua diligência, todo o seu empenho. Ou seja, ele deve fazer o melhor possível. Então esse negócio de que, não, mas eu já conheço o lugar, não preciso ir lá dentro ver. O perito está empregando toda a sua diligência? Está empregando todo o seu empenho naquela atividade? Não. Né? Então, parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes sob a pena de renúncia ao direito de alegar. Então, o motivo, né, a justificativa do perito deverá ser apresentada no prazo de 15 dias, né, contando ali da intimação que ele recebeu para a participação daquela atividade, subsequentes, né? Então ele deverá apresentar as justificativas dentro de 15 dias subsequentes depois que ele foi intimado para realizar a perícia, sob a pena de renúncia ao direito de alegá-la, ou seja, ele renunciou o direito de apresentar a sua justificativa. E quando o perito faz isso, normalmente o juiz não fica satisfeito e aí ele tende a perder nomeações, tá?
Parágrafo 2º, será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação, a consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, ou seja, igualitário, observadas as capacidades técnicas e área de conhecimento. Tá? Então, é sobre a lista de peritos que existem nas varas da Justiça do Trabalho, para que todos sejam nomeados de forma igualitária. A gente sabe que isso não acontece. Os peritos não recebem as nomeações de forma igualitária. Então, artigo 157 trata sobre a escusa do perito e da determinação, né, para que ele empregue todo o seu empenho, toda a sua capacidade técnica, a sua capacidade intelectual para realizar o trabalho que lhe foi dado. E se o perito não faz isso, ele está ferindo um dos artigos do Código de Processo Civil que determina isso. Não é escolha do perito fazer ou não fazer. Ele tem que seguir o prazo que o juiz determina e ele tem que empregar todo o seu empenho para realizar aquele caso. Se ele acha que não consegue, ele pode simplesmente recusar e apresentar uma justificativa em 15 dias dessa recusa para a realização daquela perícia, ok? E aí, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando alguns profissionais falam, não, mas a medição é cara, mas não foi avaliado vibração porque o equipamento de vibração é muito caro, o aluguel do equipamento de vibração é mais de R$500, e essa perícia de assistência judiciária gratuita vai pagar um salário mínimo. Ao invés de não fazer a avaliação, o perito deveria se posicionar frente ao juiz para recusar o encargo. Falar, olha, é um motivo legítimo isso, né? Ninguém é obrigado a pagar para trabalhar. Então, o perito pode chegar para o juiz e explicar, falar, olha, o honorário para realizar essa atividade é de tanto, foi recusado. Só o aluguel do equipamento eu vou pagar metade desse valor do honorário que eu vou receber. Então, não tem sentido fazer esse trabalho. Eu vou ter que pagar para trabalhar no final. O que não pode é o profissional chegar e falar, não, mas é muito caro, não consigo fazer. E aí, simplesmente não fazer uma avaliação, porque os honorários do caso não valem a pena. Se não vale a pena, pede escusa. E aí deixa para outro profissional que acha que vale a pena fazer. O que não pode é fazer uma atuação meia boca e prejudicar qualquer uma das partes. Ok? Artigo 158. Esse aqui é muito legal, quero comentar bastante com vocês sobre esse. O perito que, por dolo ou culpa, ou seja, de forma intencional ou não, o perito que por dolo ou culpa, de forma intencional ou não, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Gente, isso aqui era uma coisa que, se fosse colocado em prática, a situação das perícias no Brasil seria completamente diferente. Seria completamente diferente. Porque o que existe de profissional, não são a maioria, mas existem muitos. E eu não estou falando isso porque me contaram. A gente não está aqui para tampar só o sol com a peneira. Não é a maioria dos peritos, mas existem muitos que não têm a capacidade técnica para realizar a atividade, ou realizam a atividade da forma como acham que deve, e prestam um mau serviço e trazem informações inverídicas no processo. Se fosse realmente aplicado esse artigo 158 do Código de Processo Civil, eles deixariam de ser peritos, esses caras. Deixariam de ser peritos. Eu já vi perito fazer coisas absurdas. Teve um que caracterizou a insalubridade por frio em função da temperatura da academia ser semelhante de uma peixaria. Olha a comparação que o perito faz. Isso não tem previsão legal em lugar nenhum.
Eu já vi perito utilizar fotos desatualizadas, fotos antigas, para caracterizar algo que já havia sido mudado o cenário há muito tempo. E o perito sabia que tinha sido mudado o cenário, mas para caracterizar ele utilizava as fotos que ele tinha de processos antigos. Eu já vi perito pegar o PPRA e dizer que no PPRA, porque não tem informação sobre o cronograma de treinamentos, caracteriza-se insalubridade, porque a empresa não consegue comprovar a neutralização dos riscos, porque o treinamento faz parte disso. Isso é uma informação que, isso é de forma intencional, isso é dolo, né? Ela não é verdadeira. Não é porque não existe uma informação de treinamento em um PPRA que caracteriza-se insalubridade, mesmo porque essas informações estavam em um outro documento da empresa. Então, se fosse aplicado esse artigo 158 na atuação desse perito, ele não faria isso. E ele fazia isso com muitas empresas. Ele prejudicou muita empresa, esse perito. Eu já vi perito fazendo medição errada. Telefone celular. Pegar o telefone celular e fazer medição de ruído. Isso. Ele vai trazer para o processo uma informação inverídica. Ele não pode utilizar. Seja por dolo ou por culpa. Ou seja, de forma intencional ou não. Pode ser que ele nem saiba que não possa utilizar um telefone para fazer avaliação de ruído. Mas ele está levando para o processo uma informação inverídica. Eu já vi um caso de um perito que utilizou informações de um laudo de meio ambiente, de avaliação de meio ambiente, para caracterizar a periculosidade por radiação em águas subterrâneas. Ou seja, ele utilizou um laudo que tem fins ambientais, né, de contaminação de solo, contaminação de águas subterrâneas, para caracterização da periculosidade, algo totalmente fora do sentido. Quando os advogados viram o laudo pericial, era a mesma coisa que não ter realizado a perícia, porque simplesmente ele caracterizou a periculosidade para todos em função de contaminação de águas subterrâneas, com um baixíssimo índice de radiação, algo que foge completamente da questão da periculosidade conforme a NR16. E os departamentos jurídicos das empresas resolveram entrar com uma representação contra ele, na vara do trabalho e junto ao CREA. E com base nesse artigo 158. E para isso, eles solicitaram apoio a quem, os advogados? Aos assistentes técnicos. E aí os advogados entraram, né, com uma reclamação formal perante o juiz, e entraram com uma representação junto ao CREA, e esse perito não foi mais nomeado nas perícias da empresa. Então, o perito ele não pode trazer informações inverídicas ao processo, seja por dolo, de forma intencional, ou por culpa, de forma não intencional. Então, os advogados podem utilizar esse artigo 158 para entrar com uma representação contra o perito. E muitas vezes, o assistente técnico vai dar o subsídio técnico para o advogado entrar com esta representação. Então, a importância de você conhecer o Código do Processo Civil é fundamental para que você saiba quais são os limites da atuação, tanto do assistente quanto do perito. Isso daqui vale para o assistente técnico também. O assistente técnico não pode levar informações falsas, inverídicas para o caso. Ele tem que atuar de forma ética, de forma íntegra. Uma coisa é fazer uma interpretação diferente da do perito sobre um tema específico da legislação. Outra coisa é levar uma informação falsa. É algo muito grave isso, tá? E está previsto no Código do Processo Civil a punição para o perito que faz esse tipo de atuação. Essa questão da interpretação, eu sempre gosto de utilizar o meu copo de água, né? O perito vai dizer que o copo está pela metade, o assistente pode dizer que ele está meio cheio ou meio vazio, e está tudo bem. São apenas interpretações diferentes. Agora, ele não pode dizer que não existe água no copo. Ele não pode dizer que, não, eu já conheço aquele copo, eu não preciso ver como que ele está agora, porque eu sei que ele fica pela metade. Então, o perito não pode trazer informações falsas dentro do processo. Ele pode ser punido, tá? Seja essa informação colocada de forma intencional ou não. Mas eu não sabia, eu não tinha intenção, não importa. Tá aqui, ó. Artigo 157.
O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que o juiz determinar, empregando toda a sua diligência, todo o seu empenho. Então não tem essa, eu não sabia. Não, ele tem que empregar todo o seu empenho e ele não pode trazer informações falsas. Ao longo do tempo, muitos peritos acostumaram a atuar de uma forma livre, porque antes não existia um regulamento tão forte assim, tão firme em cima da atividade do perito. E o perito fazia o que queria. E alguns se acostumaram a atuar dessa forma. Fazem o que eles acham que pode fazer, que deve ser feito, não importa. Não, eu acho que a perícia tem que ser assim. Não, a perícia tem que ser como determina o Código do Processo Civil. A atuação do perito tem que ser como determina o Código do Processo Civil. Então tem regulamento e tem que seguir o regulamento, tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser participar aqui ao vivo comigo, é só mandar aí a solicitação, é só escrever. Eu vi que tiveram algumas perguntas aqui em cima, vamos responder agora. Bom dia, meu nome é Alisson. Há mais de 15 anos, nunca exerci como técnico de segurança, nunca tive a oportunidade de entrar na área. Eu gostaria de saber, nessa minha situação, consigo exercer como assistente técnico? Sim, Alisson. O Código do Processo Civil prevê a sua atuação como assistente técnico, permite a sua atuação como assistente técnico. Eu vou falar sobre esse artigo na quinta-feira, tá? Que é o artigo 466. Na quinta-feira eu vou abordar o porquê você pode atuar como assistente técnico, mesmo você nunca tendo atuado como técnico de segurança. O que você precisa fazer é se capacitar para fazer atividade de assistência técnica pericial. E se você tem um registro no Ministério, isso é importante também, tá? Mas você precisa estar capacitado para realizar a atividade. Se você estiver capacitado para realizar a atividade, não há nada que te impeça de atuar como assistente técnico pericial. Alê Nascimento. Nesse caso do aparelho, os custos é cobrado à parte? Pode ser cobrado à parte. Quando o perito recebe a nomeação, através do processo judicial eletrônico, ele tem acesso ao processo. Ele já consegue fazer uma análise da petição inicial, para entender qual o tamanho do trabalho que ele vai ter. Até para ele poder fazer a proposta de honorários, isso está previsto. Ele leva em conta o custo dos aparelhos, deslocamento, viagem, manutenção de equipamentos, tudo isso. Então, uma perícia de insalubridade, a média de duração ali é cerca de 9, 10 horas. Né? Então, o honorário é R$430, você vai ter ali um honorário de R$4.300. R$4.300 não dá para assumir um custo de R$500 da locação de um equipamento de vibração? É o custo do trabalho. A questão é que muitos profissionais querem fazer a perícia, só querem ter bônus, não querem ter ônus nenhum. É o custo para a realização. Se você achar que esse custo ainda está elevado, você acrescenta na sua proposta de honorários locação de equipamentos, tantos reais, e apresenta. E se o juiz achar que está ok, então existem formas de tratar isso. A questão não pode ser tratada daquela forma como muitos fazem, é que, não faz a avaliação, porque o equipamento é caro. Não, isso não é uma alternativa. Isso não é uma alternativa. Eu já vi casos, gente, de o perito chegar e falar que não sentiu cheiro de produto químico nenhum no ambiente, e por conta disso não era necessário fazer avaliação de agentes químicos. Uma coisa totalmente fora do contexto técnico, do contexto legal da atuação. Ele, por dolo, é intencional isso. Como é que você avalia agente químico por cheiro? Se a determinação é em ppm, parte por milhão, a análise é uma análise técnica. Uma análise, como alguns peritos gostam de dizer, de engenharia. Então, ele não pode simplesmente chegar e falar, não, eu não senti cheiro. Existem produtos que a concentração, para caracterização da insalubridade é de menos de 2 ppm, sabe? Então, o perito deve chegar e conversar com o juiz. E ele tem 15 dias para fazer isso. Está aqui, ó. A escusa, ou seja, o motivo deverá ser apresentado em até 15 dias
subsequentes da intimação da realização da perícia. Então ele teve que conversar com o juiz. O que acontece é que muitos profissionais simplesmente vão aceitando e vai ver a perícia na hora que vai fazer. E aí faz uma avaliação meia boca. Então, o perito pode ser punido por isso. Se a empresa resolver brigar em cima disso, tem previsão legal. O advogado tem como questionar isso perante o juiz. Tá? Então, esse negócio de que não, o perito pode fazer o que quiser, não. O perito não pode fazer o que quiser. Existe, inclusive, punição prevista no Código de Processo Civil. Infelizmente, esse artigo 158 ele é pouco aplicado. Se ele fosse aplicado como deveria, a gente não teria casos de suborno. Esse é um artigo que deveria ser muito aplicado. E é por isso que é importante o assistente técnico conhecer também os artigos, né, da atividade do perito. Eu já teve caso que eu utilizei esse tipo de artigo. Um deles foi esse, que o perito não fez a avaliação porque sentiu cheiro. E aí eu questionei o juiz. Eu falei, olha, Vossa Excelência, o perito realmente cumpriu o artigo 157 do Código de Processo Civil, onde determina que ele deverá empregar toda a sua diligência para a elucidação do caso? E deixei a pergunta bem aberta para o juiz refletir. Por quê? Porque eu estou defendendo a parte que eu estou atuando. E, tecnicamente, não é cabível o perito utilizar uma informação, mesmo que não seja de forma intencional. O artigo 158 fala, dolo ou culpa, mesmo que não seja de forma intencional. Não é cabível o perito utilizar uma informação que não seja verdadeira. Um exemplo, eu já atuei em alguns casos, tinha um perito que tinha mania de utilizar um artigo da revista Proteção, um artigo de 1986. Vamos fazer as contas. 96, 2006, 2016, 2021. 35 anos atrás. Um artigo de 35 anos atrás, publicado na revista Proteção, que falava sobre a durabilidade dos equipamentos de proteção num contexto específico, num estudo que foi feito. E esse perito utilizava esse artigo para toda e qualquer perícia, em todo e qualquer tipo de situação. Ele está trazendo uma informação para dentro do caso que ela é inverídica. Aquele estudo não foi feito em função do caso que estava sendo analisado. É uma informação desatualizada, que não traz a verdade dos fatos à tona. Mas ele não sabia. Não importa. Não pode. O perito tem que tomar cuidado quando ele vai fazer a perícia. Ele tem que tomar cuidado quando for promover o laudo pericial. O reclamante, muitas vezes, ele entra com o direito ali, com o pedido sobre algo que ele realmente tem direito, né? E se o perito não faz o trabalho bem feito, ele pode cercear ali o direito do reclamante de receber algo que lhe é devido. A reclamada pode ter sua continuidade operacional comprometida em função de um laudo mal feito. Então esse negócio de que, não, o perito pode fazer o que quiser, não pode. Acabei de mostrar para vocês que não pode. E se ele não tem capacidade técnica ou material para realizar a perícia, ele pode excusar-se, ele pode pedir a destituição daquele caso, mostrando ali para o juiz os motivos que ele não está preparado para atuar naquele caso. Tá bom? Por isso que é muito importante a gente entender aonde nós estamos inseridos. Entender a atividade pericial como um todo. Tá? Quais são os deveres, quais são as obrigações, o que está previsto no regulamento da produção da perícia, da prova pericial. Da atividade do perito, são apenas esses 3 artigos. 156, que fala sobre a nomeação. 157, que fala sobre o dever do perito cumprir o encargo que lhe foi dado. E 158 sobre as punições que o perito está sujeito a receber. A gente vai tratar agora da produção da prova pericial. Serão 9 dias tratando da produção da prova pericial, sempre nessa tocada. Eu vou lendo o artigo e explico a aplicação desse artigo, por que é importante saber. Um grande abraço a todos, vamos juntos, valeu!